Pessoal, eu sou o Wagner e vou apresentar o artigo A História do Melhoramento Animal. Bom, o melhoramento animal foi fundamental para que a sociedade chegasse onde está hoje, pois o animal é uma fundamental fonte de proteína na forma de carne e leite, tanto também foi muito importante na tração animal, mesmo exemplo aos cavalos. Domesticação animal. Define-se domesticação como o processo através do qual, ao longo do tempo, o homem altera geneticamente os animais de acordo com as características desejadas. Bom, um exemplo disso são os bovinos. São selecionados para maior produtividade de carne, leite, dentre outras características. Então, esse processo leva um certo tempo, pois é necessário que o animal nasça, cresça, para ser avaliado. O processo de domesticação já vem acontecendo desde os inícios da humanidade. O animal domesticado foi o cão, depois foram vindo espécies ovina, caprina e bovina em sequência. Até o século XVIII, o melhoramento era feito de forma empírica, que tinham apenas critérios de seleção as características morfológicas dos animais. Na Europa, a origem do melhoramento animal deu-se na Inglaterra com Robert Becquerel, agricultor e criador de animais. Ele introduziu importantes conceitos no melhoramento animal. Um deles é a seleção de animais bons, promovendo a ideia de criar o melhor para o melhor. Esteve também no desenvolvimento das teorias sobre cruzamentos de animais e, sem ter conhecimento genético, desenvolveu uma raça de ovelha. Também verificou em bovinos da raça Longhorn que cresciam mais e ingeriam menos alimentos, sendo assim melhor conversão alimentar. No século XVIII, começaram a registrar a genealogia em papel e foi constituído o primeiro livro genealógico do cavalo. Atualmente, o livro genealógico é o ficheiro no qual são escritos os registros dos animais com a indicação dos seus antecedentes conhecidos e é gerido por uma organização ou associação oficialmente acreditada. Este livro tem como objetivo assegurar a pureza da raça, favorecer o seu processo genético e a criação e difusão de bons reprodutores. E em 1822 foi constituído o Livro Genético dos Bovinos. E a partir daí foi sendo criados novos livros genealógicos em outros países da Europa. No século XIX, Charles Darwin fez uma importante publicação, que foi o livro A Origem das Espécies, trazendo informações importantes sobre a origem e seleção natural, constatando que a seleção natural seleciona aquele indivíduo mais adaptado ao ambiente onde ele está. Também, no século XIX, o monge austríaco Georg Mendel publicou os resultados sobre a herança genética estudados em ervilhas. Publicação esta que é usada no melhoramento até os dias atuais. Ainda no século XIX, na Inglaterra, foi criada a genética biométrica por Francis Galton. Galton registrou dados biométricos e criou técnicas estatísticas de análise de regressão, correlação ainda utilizados nos dias de hoje. Galton demonstrou a lei da herança dos ancestrais, ou a lei de Galton, em que os progenitores que se desviam na média da população têm descendentes que também se desviam da média na mesma direção, mas com uma magnitude menor. Galton foi o pioneiro a compreender as profundas implicações da evolução para a humanidade e a forma como abriria possibilidades para a manipulação. Ele também apresentou o conceito de eugenia, que significa de boa cepa ou de bem nascer. Eugenia de forma evolutiva, opondo-se à seleção natural, significa seleção artificial, que é a manipulação genética feita pelo homem que seleciona os melhores genes, mesmo não sendo o melhor meio adaptativo. O problema da seleção artificial é que não há como padronizar o melhor gene, pois o efeito ambiental varia muito. No século XX, foram feitos diversos avanços, especialmente na genética quantitativa. Também foram reconhecidas as leis de Mendel. William Bateson traduziu as leis de Mendel para o inglês e apelidou o novo campo do conhecimento de genética. Além disso, ainda introduziu os conceitos de alelo, zigoto, homozigoto e heterozigoto. Em 1912, John Hansen fez a separação entre os conceitos de genótipo e fenótipo, aplicando ainda o conceito de gene.
O fenótipo refere-se à aparência do organismo em todas as fases do seu desenvolvimento sob a influência do ambiente. O genótipo foi apresentado de diversas formas por Johnson, sendo mais utilizado o conceito concreto da soma de todos os genes. De 1910 a 1930, o gene foi definido como a unidade indivisível de transmissão genética, recombinação genética, mutação genética e função genética. O norte-americano Thomas Morgan desenvolveu a teoria em que os cromossomos das células carregavam material genético, material hereditário, ligando a teoria cromossômica da hereditariedade à obra de Mendel. Ainda neste século, o matemático inglês Hardy e o médico alemão Heisenberg apresentou o teorema fundamental da genética das populações, também conhecido como equilíbrio Hardy-Heisenberg, de grande importância no melhoramento genético animal. Segundo eles, uma população está em equilíbrio se for muito grande para que possam ocorrer todos os tipos de cruzamentos possíveis de acordo com as leis das probabilidades, e for panítica, ou seja, os cruzamentos entre indivíduos de diferentes genótipos ocorrem ao acaso. Uma população nessas condições e onde não ocorra nenhum fator evolutivo, tais como mutação, seleção ou migração, permanecerá em equilíbrio de genes, ou seja, as frequências dos alelos não vão sofrer alteração ao longo das gerações. Tivemos também a fundação da genética quantitativa das populações, com os ingleses Ronald Fisher, Johnson e o americano. Eles fundamentaram quantitativamente os mecanismos de mudança nas frequências genéticas e genotípicas das populações, especialmente na seleção natural, mutação, deriva genética e fluxo gene. Fisher publicou livros e artigos sobre pequenas amostras, delineamentos experimentais, casualização, análise de variância e estudos relacionados com distribuições, além de análises multivariadas e regressões múltiplas, sendo elas fundamentais para o melhoramento até os dias atuais. Também definiu variância aditiva, de dominância e de epistasia, concluindo que a variação contínua das características poderia ser resultado da herança mendeliana. Atualmente, a Associação de Criadores de cada raça tem um programa de conservação e melhoramento de acordo com os objetivos definidos pelos criadores. Também atualmente, o melhoramento animal está mais rápido, pois existem diversas ferramentas estatísticas que possibilitam avaliar interações genéticas entre indivíduos. Também as características herdáveis, onde é possível avaliar pai, mãe e entre outras gerações anteriores a ela, resultando em uma análise mais precisa e na criação de animais com características mais desejáveis de acordo com cada melhoramento animal, seja para ele
a depender da finalidade em que aquele animal será destinado.